Em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as micro, pequenas e médias empresas formam 97% do tecido empresarial do país e representam 3/4 do emprego. É uma característica, mas que alguns consideram um defeito. Foi o caso do anterior Governo, que entendeu que, destruindo as PMEs, facilitaria o surgimento das grandes empresas e que isso era desejável. Foram criados inúmeros obstáculos, novas regras da faturação, no transporte de mercadorias, o registro dos inventários, acompanhadas de coimas fiscais absolutamente desproporcionadas. E as medidas eram justificadas com a necessidade de combater a fraude e a economia paralela, como se estes fenómenos tivessem particular incidência entre as pequenas empresas. Quanto às grandes, foram só facilidades, regimes especiais para poderem limpar o cadastro fiscal, repatriar os milhões colocados no offshore, por exemplo. Muito bem. Podemos falar também do agravamento dos custos de energia e dos custos do financiamento, e não só em medidas do âmbito fiscal. Portanto, a prevalência das PMEs no tecido empresarial não é um defeito, é uma característica. Uma característica nossa, deve ser potenciada, deve ser valorizada. As grandes empresas estão sistematicamente a cair sob domínio do capital estrangeiro e são as PMEs que se mantêm em mãos portuguesas. São também as PMEs que resistem ao despovoamento do interior e que resistem à tendência de concentração nas grandes cidades do litoral e, por isso, devem ser protegidas e não atacadas, porque estão enraizadas no território. Convivemos com vários mitos que as empresas têm que ganhar dimensão para poderem exportar, mas essa dimensão exportadora só se consegue através do crescimento orgânico e da fusão. Não há outras formas cooperativas, associativas entre empresas para permitir capacidade exportadora. Outro mito é a capacidade para aceder aos mercados financeiros. Isto é, exporem-se à voragem desses mercados e à volatilidade e a todas as consequências das suas crises. O projeto do PSD é, portanto, mais um ato de hipocrisia e uma tentativa de lavar a face às responsabilidades das políticas que levou a cabo durante o anterior Governo. Muito bem. Quanto ao projeto do PCP, saudamos e os seus considerandos e recomendações acompanhamos genericamente. Acrescento aqui medidas que fazem sentido. Todas as empresas nascem pequenas, em regra, portanto é necessário que as regras fiscais, os custos burocráticos, os custos de contexto não esmaguem a sua atividade, que as coimas sejam justas e proporcionais à capacidade contributiva, que o regime de caixa, por exemplo, seja um verdadeiro regime de caixa e que não tenha, que só a sua validade termine no final do ano e também que haja medidas a favor de uma eficiência energética que beneficiem também as pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E agora...